E o 10 informa que a carga aplicada foi de 10 kg força. Ah, entendi. Quer dizer, então, que nesse outro ensaio aqui, o valor da dureza Vickers foi de 440 e a carga aplicada foi 30 kg força. Em alguns casos também vem indicado o tempo que durou o ensaio. Ué, como assim? Em geral, o tempo de aplicação da carga varia entre 10 e 15 segundos. Nos casos em que a duração for diferente, o tempo de aplicação deve ser indicado logo depois da carga. Ó, se esse ensaio tivesse durado 20 segundos, por exemplo, seria representado por 440 HV 30 20. Pronto, Silva. Já coloquei o corpo de prova que vai ser ensaiado. O problema agora é que eu não sei que valor deve ter a carga. Caio, ao contrário do que acontece no Brinell, no ensaio de dureza Vickers, as cargas podem ter qualquer valor. Qualquer um? Ele não vai dar problema, não, Silva? Não, porque as impressões são sempre proporcionais à carga para o mesmo material. Assim, o valor de dureza é sempre o mesmo, independente da carga usada. Entendi. Então tem carga para tudo quanto é tipo nesse ensaio. Não é bem assim. Por uma questão de padronização, nos ensaios de dureza Vickers, são recomendadas estas cargas, sendo que para cargas maiores do que 120 kg força, em vez do penetrador de pirâmide de diamante, é possível usar também as esferas de aço temperado de 1 ou 2 milímetros de diâmetro na mesma máquina. Só que aí, o ensaio feito na máquina Vickers é o ensaio de dureza Brinell. Agora repare como é feito o ensaio de dureza Vickers. Uma vez que tenha sido determinada a carga a ser utilizada, é só regular a máquina para o valor escolhido. O passo seguinte é posicionar e prender o corpo de prova com o dispositivo de fixação. Nesse instante, o operador busca o melhor foco da superfície a ser ensaiada através de um anel micrométrico. Depois, é só aplicar a carga durante 15 a 20 segundos e, em seguida, retirá-la. A impressão aparecerá no visor e suas diagonais serão lidas através de instrumentos de medição acoplados à máquina. Com essas medidas, é só calcular o valor da dureza Vickers através das fórmulas. No caso de superfícies tratadas, ou até mesmo quando é preciso determinar a dureza de microconstituintes individuais de uma microestrutura, nós utilizamos o ensaio de microdureza Vickers. Preste atenção no seu funcionamento. A microdureza Vickers tem o mesmo procedimento prático que o ensaio Vickers. A diferença é que ela trabalha com cargas menores que 1 kg força, podendo ter valores tão pequenos do tipo 10 grama força. Como a carga aplicada é muito pequena, na microdureza a impressão produzida é microscópica. Olha só, Edgar. Existem algumas fortes semelhanças entre os ensaios de dureza Brinell e Vickers. Como assim? Eu estava olhando aqui que o ensaio Vickers produz valores de dureza muito parecidos com a dureza Brinell. E é mesmo. Mas por que acontece isso? Porque o ângulo de 136 graus da ponta de diamante produz uma impressão que mantém a relação ideal de 375 milésimos entre o diâmetro da calota esférica e o diâmetro da esfera do penetrador Brinell. E isso vale para qualquer carga aplicada? Vale para qualquer uma, mas é recomendado o uso de cargas diferentes para conseguir uma impressão do tamanho compatível para o visor da máquina e para evitar os defeitos de impressão. No ensaio Vickers, uma impressão perfeita deve apresentar os lados retos. Mesmo assim, os defeitos podem acontecer, provocados pela deformação da impressão. E aí, o que acontece? Quando esses defeitos acontecem, apesar das medidas das diagonais serem iguais, as áreas de impressão são diferentes. E como o cálculo do valor de dureza Vickers usa a medida da média de duas diagonais, esses erros interferem no resultado da dureza. Ué, interfere de que jeito? É que aí nós vamos ter valores de dureza diferentes do real.
E não tem como corrigir esses erros, não? Tem sim. Uma forma é alterar o valor da carga de ensaio para mais ou para menos, dependendo do material e do tipo de defeito que apareceu. Mas, de qualquer maneira, esse é um grande método de ensaio de dureza. Então me fala um pouco das vantagens e limitações do ensaio Vickers. Olha, o ensaio Vickers fornece uma escala contínua de dureza, o que permite a medição de diversos valores de dureza em uma única escala. Parece muito prático. Não só é prático, como também é muito útil. Afinal, as impressões são muito pequenas e podem não inutilizar o material ensaiado. Mas não é só isso. Como o penetrador do Vickers é de diamante, ele é praticamente indeformável. Fora que o Vickers serve para materiais de qualquer espessura e ainda pode ser usado para medir durezas superficiais. Só que o Vickers exige alguns cuidados especiais necessários para se evitar erros de medida ou de aplicação de carga, que mudam muito os valores reais de dureza. Agora, uma coisa muito importante. A preparação dos corpos de prova para ensaio de microdureza devem ser feitos como para metalografia, como é o caso desses corpos de prova aqui. E de preferência, o polimento eletrolítico deve ser usado para evitar o encruamento superficial. É importante saber que quando forem usadas cargas menores que 300 gramas força, pode haver a recuperação elástica, o que vai dificultar bastante a medida das diagonais. Como toda máquina de precisão, a máquina de dureza Vickers pede aferição constante. Afinal, qualquer erro na velocidade de aplicação da carga vai trazer grandes diferenças em valores de dureza. E se a sua preocupação é evitar erros, fique de olho na revisão.